Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Estamos em 2026 e tem gente dizendo que mulheres não deveriam ter direito ao voto. Esse movimento contra o voto feminino começou na extrema-direita dos Estados Unidos, mas já tem defensores aqui no Brasil, inclusive uma influenciadora mulher. Mas afinal, por que um tema que não era discutido há quase 100 anos voltou à tona? O que está por trás disso? E nós, mulheres, estamos com os direitos mais básicos em risco? Para responder essas perguntas, eu converso hoje com a Joana Maria Pedro, que é professora emérita de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Joana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Eu já começo te perguntando por que esse tema, por que agora? É uma espécie de estratégia, de balão de ensaio da extrema-direita? Pode até ser um balão de ensaio. E se tinha a intenção de ampliar os adeptos, com certeza as adeptas não vai conseguir. Aliás, eu acho que deu um efeito reverso até. E eu queria lembrar que não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Nos anos 30, quando veio a crise da bolsa de valores e os empregos desapareceram, as fábricas quebraram, a economia quebrou, alguns países tomaram essa iniciativa. Na verdade, vários países cogitaram, quando as mulheres já tinham alguns direitos, de retirar esses direitos. Nem todos conseguiram. O máximo que aconteceu foi parar o avanço. Eu vou dar alguns exemplos. Em Portugal, por exemplo, as mulheres já tinham algum direito de votar e de ser eleitas, mas era bastante restrito, ou seja, era somente mulheres viúvas, independentes, com recursos, que pagavam impostos. E depois, somente depois de 1975, é que o voto se abriu de fato para as mulheres. Tanto que, quando se fala em voto em Portugal, se coloca a data de 1975 como sendo a verdadeira data do direito de voto, embora elas já tivessem algum direito antes. Então, o que aconteceu em Portugal parou, não houve o avanço que em outros países estava acontecendo. Eu quero dar um outro exemplo. A Alemanha é mais sério. Com o nazismo, as mulheres perderam vários direitos, elas não podiam mais ser juízas, não podiam mais estar ocupando cargos nas universidades, por exemplo. E se antes do nazismo elas tinham poucas mulheres eleitas, mas tinham algumas, inclusive importantes, famosas, com o nazismo isso parou, foi para zero o número de possibilidades de mulheres eleitas. Então, o que a gente vê? Que não é a primeira vez que isso acontece, que há uma tentativa de redução. A própria União Soviética fez isso também, não com relação ao voto, necessariamente, mas com relação a outros direitos que as mulheres tinham conquistado com a Revolução e, nos anos 30, perderam. Então, não é a primeira vez. Deixa eu pensar junto com você o período em que o voto das mulheres foi conquistado, 1932 aqui no Brasil, não é? Uhum. Aliás, o Brasil, na América Latina, foi pioneiro, não pioneiro completo, porque o Equador já tinha colocado o direito ao voto, e junto com o Brasil, o Uruguai logo em seguida. Mas o que aconteceu em 32 também não era para todas as mulheres. Eram para as mulheres viúvas, independentes, que tinham propriedade, solteiras, com profissão, e assim por diante. Quando veio a Constituinte de 34, elas ampliaram, ou seja, esses impedimentos não existiram mais, mas é interessante que o voto foi considerado obrigatório, mas somente para homens, não para as mulheres.
o voto das mulheres só vai ser obrigatório como o dos homens a partir de 1946, por exemplo. Então, todo esse período que, enquanto havia o nazismo, os fascismos, salazarismo, etc., no Brasil nós tínhamos a ditadura do Getúlio Vargas, também estancou as possibilidades de avanço, mas a gente não chegou a perder, é isso que aconteceu. Então, em vários países, em outras ocasiões, não se avançou, mas também não se perdeu. A gente vai ganhar mesmo a partir de 88, quando inclusive o voto dos analfabetos será conseguido, não é mesmo? Uhum. Por que o voto do analfabeto é importante? Hoje em dia não mais, talvez, mas no passado, toda a educação era voltada para os meninos, não era para as meninas. As famílias fariam questão de que os meninos estudassem. As meninas, quando aprendiam a ler, os pais já tiravam da escola. Geralmente isso acontecia no primeiro ou no segundo ano. E às vezes nem sequer conseguiam, ou seja, uma família de poucas posses faria educar os meninos, mas não as meninas. Então, o número de analfabetos, durante muito tempo, foi composto por mulheres. Diferente de hoje, que as mulheres são maioria na universidade, por exemplo. Professora, é bom a gente retomar essa questão histórica para a gente entender que o voto feminino é uma coisa muito recente, né? Que parece algo super consolidado, mas é muito recente e que teve muita luta, né? Para ser conseguido, É. não foi de uma vez só. E, como a senhora colocou, em momentos de crise, em momentos de autoritarismo, esses direitos foram perdidos, né? Por que os direitos das mulheres são, assim, entre os primeiros a irem pelo ralo em momentos de autoritarismo, de ditadura? Que nós temos na nossa cultura ocidental, não vou falar de outras culturas, vou ficar só na ocidental. A ideia do próprio direito individual, ele vem com a sociedade burguesa. E quando eu estou dizendo direito individual, é de qualquer pessoa. Mas lembra, não é uma coisa simples. Se você olhar as narrativas gregas, na qual a burguesia do século XVIII se exemplou, utilizou, vamos dizer assim, as mulheres não tinham direito algum a qualquer participação política. Aliás, nem eram todos os homens, era somente homens com propriedades, certo? Que poderiam participar das discussões políticas. Nem estrangeiros, nem pessoas que não tinham posses, e mulheres, por mais posses que tivessem, não teriam qualquer direito. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a sociedade burguesa, quando eu falo de burguesa, são os comerciantes, os que enriqueceram com a indústria, com o comércio, e que disputavam com a monarquia e com a nobreza o direito político. Essa luta, que a gente vai chamar depois de iluminismo, de direitos democráticos, de república, ela não pretendia dar voto às mulheres, nem direito às mulheres. Mesmo, e vamos citar o exemplo da Revolução Francesa, mesmo que as mulheres tenham tido uma participação imensa na Revolução Francesa. Foram elas que atacaram o Palácio de Versalhes, elas estavam presentes em todas as etapas. Mas na hora de dar direitos políticos, esses direitos, primeiro foi somente para franceses católicos, depois protestantes, calvinistas, ou seja, eles foram ganhando por etapas. Mas em nenhum momento foi cogitado a possibilidade de conceder voto e direito de cidadania para as mulheres. Eu quero lembrar, por exemplo, que uma famosa, vocês todo mundo conhece, a Olympe de Gouges, ela foi guilhotinada em 1793, em plena época do terror na Revolução Francesa. Então, ela foi acusada de ser antirrevolucionária, mas tudo que ela mesmo fez, e o que ficou mais famoso, foi
querer que as mulheres também tivessem direito de cidadania. Então, você vê que era uma coisa muito importante isso. Agora, você vai me perguntar, por quê? Por que que e essa foi a sua pergunta, por que que os homens, primeira coisa que fazem é tirar o direito das mulheres? Bom, é bom lembrar que é a promessa de um homem provedor e uma mulher dedicada a ser esposa, mãe, dona de casa, é uma promessa que vem com a burguesia e com a república, só para a gente lembrar. Ah, e antes as mulheres tinham direito? Na verdade, ninguém tinha. Era uma questão de nascimento, a monarquia, a nobreza. Se você não nascia nobre, não tinha alguma relação com a monarquia, você não tinha direito algum. Agora, quando a riqueza urbana, principalmente, forma pessoas ricas, inclusive mulheres ricas, o que que aconteceu? A ideia de que haveria um casal, marido, mulher e crianças, com uma definida moralidade, onde o pai era provedor e a mãe era a dona de casa, a esposa e a mãe, é uma invenção burguesa. Se você vai para o campo, as mulheres sempre trabalharam, independente de épocas. Essa ideia de uma pessoa dedicada ao espaço do lar é uma coisa que vem com os ricos da Uhum. cidade, da burguesia. Mulherada pobre continuou trabalhando, a Revolução Industrial foi feita pelas mulheres e crianças. Então, essa o que que acontece? Quem é que fez as leis da república? A burguesia. E foi a burguesia Professora, que inventou essa família. queria puxar um gancho no que a senhora está falando, que uma das vozes mais vocais nos Estados Unidos contra o voto feminino, e é uma pessoa que tem influenciado muito, né, inclusive aqui no Brasil, é um pastor ultraconservador chamado Doug Wilson. E o que ele quer que os Estados Unidos sejam uma teocracia cristã, ele diz isso Uhum. literalmente. E o que ele defende é que o voto seja um voto por família e quem vai colocar o voto na urna é o homem. Não necessariamente ele Claro. escolhe sozinho, mas enfim, né? Então tem por trás desse ataque ao voto feminino uma ideologia de retorno a uma família burguesa idealizada também, né? Com certeza. E é bom a gente lembrar como a religião é usada. O uso da religião. Porque um livro, ele é lido em diferentes épocas e dali se pega, é o caso da Bíblia, é o caso do Alcorão, é o caso de qualquer livro religioso ou doutrina religiosa. Assim como os burgueses do século XVIII usaram as informações da Grécia para idealizar a república que eles queriam implantar, também todas essas noções de que mulheres têm que ficar em casa, ser apenas esposa, mãe, dona de casa, foi também baseado na religião, e a própria religião e a própria doutrina religiosa, ela vai se adaptando no tempo para reforçar essa ideia. Então, eu diria que um grande suporte para essa exclusão das mulheres aos papéis de esposa, mãe, dona de casa, tem fundo religioso, tanto que a ideia da família sagrada ganha muita força no século XVIII. Antes, na Idade Média, mesmo uma mulher que fosse da elite, que fosse nobre, tinha influência. Ela podia ser intelectual, ela podia reunir, e claro, muitas mulheres fizeram isso, da nobreza. Agora, a mulherada pobre nunca pôde ser exclusivamente mãe, esposa, dona de casa. Aliás, essa foi a promessa que os sindicatos fizeram no século XIX. As leis que proibiam a presença de mulheres nas fábricas em determinados horários e a exigência de redução de jornada de trabalho,
tudo isso tinha um dos argumentos é que os operários também queriam ter uma família burguesa. Eles queriam ganhar um salário tal que pudessem se tornar também provedores, que as mulheres e as crianças não precisassem ir para a fábrica. Tanto que todas as leis vão nessa direção de tirar as mulheres em horários noturnos, por exemplo, de tirar crianças. Tem muito disso, né? É um modelo de família que se cria que os operários, os trabalhadores também vão querer. E eu quero só lembrar que isso tem uma data, não foi sempre assim, e muitos trabalhadores pobres nunca conseguiram ter uma esposa dedicada somente a essas funções. Uhum. E isso vem para as colônias, gente. O que vem para as colônias? Principalmente as colônias da África, da Ásia, que são dominadas, principalmente nesse período, todas as famílias destas áreas que não se comportavam desse jeito foram levadas a querer se comportar também. Afinal, os colonizadores conquistaram os homens, prometendo que eram eles que iam mandar nas sociedades, nas famílias. Era a voz deles que iria prevalecer, o mando deles queria prevalecer. Então, quando eu vejo um pastor dizendo isso, eu entendo que ele está usando os os livros religiosos, as questões religiosas, para ter de volta a tal família. Mas por que essa tal família é tão importante? Porque tira da concorrência de trabalho um contingente significativo de pessoas. Porque eles não são só contra mulheres, eles são contra todos os não brancos, lembra? Então, todos os não brancos, todas as sexualidades divergentes, tudo que eles querem é somente os homens. Ainda mais nessa promessa de desemprego que estamos vivendo agora, com a juventude estudando nas universidades e não sabendo se vai conseguir se empregar naquilo para o qual estudou, tirar do mercado de trabalho as mulheres, tirar do mercado de trabalho as pessoas não brancas, é uma grande vantagem para os homens, de Uhum. maneira geral. E aí o retorno de todas essas ideias tão retrógradas. Eu diria que isso é a continuação do backlash, que já começou nos anos Sim. 80. Professora, eu queria retomar um pouquinho questão histórica, né? Não dá para a gente pensar em todo mundo, porque cada país teve uma luta diferente, né, pelo voto feminino, mas se a gente pegar aqui no Brasil, bem no início da República, houve uma constituinte, né, para se fazer a primeira Constituição Republicana, que saiu em 1891, e houve discussões se as mulheres Sim. deveriam ou não ter direito ao voto. Queria que a senhora retomasse um pouquinho quais que eram os argumentos, né, que se usava contra o voto feminino nesse momento histórico e se eles se relacionam com os argumentos atuais também. Sim. Então, quando eu escutei aquele moço, que eu esqueço o primeiro nome dele, eu acho que é Paulo Figueiredo, né, o nome Paulo dele? Figueiredo, sim. Tem certos nomes que a gente não deve nomear, né, mas tudo bem, continuando. Você tem razão, mas também é bom lembrar que não foram todos os homens, tá? Havia também defensores do voto das mulheres. Mesmo porque a República Brasileira, ela era positivista e considerava, dentro desta família que eles queriam constituir, que uma mulher instruída formaria melhor as crianças. Os homens do amanhã, as pessoas, a população de amanhã deveria ser formada por uma mãe com instrução. Não necessariamente trabalho, mas instrução. Então, alguns, com esse argumento, reivindicavam que mulheres instruídas, não todas, poderiam votar, por exemplo. Mas o principal argumento é que haveria destruição da família, porque as mulheres que tinham
uma constituição tão frágil, tão emocional? Não saberiam votar? Porque isso exige um raciocínio lógico, do qual as mulheres tinham deficiência. Elas eram mais emoção do que razão. Isso é uma coisa do século XIX própria, que foi muito difundida. Quero lembrar que entre o século XVIII e o XIX, muita pesquisa foi feita para comprovar essa incapacidade das mulheres. O peso do cérebro foi um deles. Você sabia que eles pesavam os cérebros de homens e mulheres mortos para ver o peso do cérebro dos homens e do cérebro das mulheres? E com isso comprovavam, porque o peso do cérebro das mulheres era menor do que o dos homens, que as mulheres, de fato, tinham incapacidade de raciocínio, de inteligência. Claro que depois a gente lembra a todo mundo que, se for nessas condições, a baleia deveria dominar o universo, porque ela tem um baita de um cérebro, não é mesmo? Claro que não levava em consideração a própria constituição física de cada pessoa, né? Mas você veja que essas pessoas que no final do século XIX, aqui no Brasil, com a Constituinte da República, eles não estavam fora de sua época. Eles estavam reproduzindo uma coisa que a ciência dizia, de que as mulheres, de fato, eram menos inteligentes do que os homens, muito mais emocional e, portanto, não poderiam, de forma alguma, eleger ou ser eleita para qualquer cargo. Eu fico pensando que isso continua, tanto é que as mulheres que são eleitas hoje em dia costumam ser atacadíssimas. Eu fiz um trabalho muito, muito sério aqui com as prefeitas de Santa Catarina. Eu entrevistei 30 prefeitas aqui. E várias delas diziam assim: eu queria era ter o direito de errar como os homens erram quando estão nesse cargo. Qualquer coisinha que elas fazem de errado se transforma num desastre, enquanto que eles fazem milhares de erros e isso não conta. Porque o que elas fazem conta para a espécie, mulheres. E o que eles fazem não conta. Conta individualmente para o erro do fulano. Essa é a diferença. Isso acontece com pessoas negras também. Isso acontece com pessoas, ou seja, indígenas, com pessoas não brancas, vamos dizer assim. Então, as mulheres estão... Não é à toa que os movimentos costumam se juntar, porque os preconceitos, as discriminações são muito semelhantes. Vou trazer aqui uma frase do Paulo Figueiredo. Sei que a gente não deve dar palco, mas ele já é uma pessoa bastante conhecida e, inclusive, está super por trás aí da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, assim, já é uma pessoa que tem o palco por si, né? O que ele falou sobre voto feminino, abre aspas: mulheres votam muito mal, principalmente as mulheres solteiras. As casadas costumam acompanhar o voto do marido, fecha aspas. Por votar mal, o que ele diz é que nos Estados Unidos, a maioria das mulheres vota no Partido Democrata e aqui no Brasil, a maioria das mulheres votam no Lula, né? Nessa competição Lula versus Bolsonaro, que na cabeça dele é votar mal. E quando a gente pensa também nessas pessoas que dizem que quem ganha a Bolsa Família não deveria votar, o que existe é um movimento para que pessoas que pensam diferente delas não tenham o direito, né? É verdade. E eu digo mais. Pense que isso que ele está dizendo também é uma coisa que apareceu em outros momentos na história. Eu vou citar a França agora. Na França, as mulheres conseguiram direito somente em 1944. Antes, elas tentaram muito, brigaram muito, mas o principal argumento era que as mulheres, se votassem, votariam de acordo com o que a Igreja Católica queria. Ou seja, elas fariam, o confessor, o padre, influenciaria as mulheres porque elas estavam muito mais presentes na igreja.
O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra, na França, uma boa parte da resistência foi composta por mulheres e muito capitaneada pelo Partido Comunista. E as mulheres ficaram muito bravas e ficaram muito revoltadas contra os nazistas, fizeram movimentos, isso mulheres comuns, tá? Fizeram movimentos pelo preço, contra a saída dos filhos e homens para lutar pela Alemanha. Elas foram muito ativas. E aí, na hora, logo após a guerra, logo após a saída do nazismo, que começou a se organizar o Estado e a ter eleições, a questão do voto voltou. E aí, a direita, na época, contra o Partido Comunista, fez força para que o voto das mulheres pudesse ser implantado. Por quê? Porque elas entendiam que, se é verdade que elas votariam como padre, e os padres eram conservadores, eles não perderiam as eleições. As mulheres votariam, algumas iriam votar junto com os comunistas, mas a grande maioria, na cabeça deles, iria votar com a Igreja Católica, que era conservadora. Como você vê, o voto das mulheres tem sido alvo de manipulação. E isso que esse moço, que eu me nego a repetir o nome, está falando, ele não só diz que quem decide o voto das mulheres casadas é o marido, ou seja, elas são submetidas ao marido, como se o voto não fosse secreto. Eu acho estranho isso. E ainda por cima, que as mulheres solteiras não deveriam votar, porque elas não sabem votar, porque elas votam num outro partido. Não é a primeira vez que isso acontece, entende? Ou seja, o voto das mulheres sendo jogado como uma questão política para decidir a balança de votos. A Nova Zelândia também é um exemplo, teve um caso semelhante. Então, tem uma tradição histórica de usar a discussão sobre o voto feminino. Agora, por que nunca discuto o voto dos homens, né? Eu fico pensando assim, às vezes, eu vejo homens metidos em guerra, claro que não são todos, mas eu vejo vários homens metidos em guerra, metidos em falcatrua, metidos em confusão, e nunca ninguém pensou no perigo que é votar em homens. Claro que eu nunca vou dizer uma coisa dessa, porque eu não acredito nisso. Eu não acho que os homens sejam menos capazes, mas gostaria que ninguém duvidasse da capacidade das mulheres. Eu acho que aquela ideia de pesar cérebros ficou lá no século XIX, né? Pois é. Quando a gente pensa nesse momento atual, né, não só de questionamento ao voto feminino, mas outras coisas muito absurdas, né, que vêm vindo à tona, acho que tem dois movimentos que a gente tem que prestar atenção. Um é que justamente ideias que antes estavam relegadas ali às margens, né, tinha algum pequeno grupinho sem nenhuma grande projeção defendendo, agora estão no debate, né, o que chama de mainstream, né. E outra questão também é que essas ideias geralmente vêm dos Estados Unidos, né, são importadas dos Estados Unidos. Tem alguma coisa a ver com a volta do Trump à Casa Branca? Ele está fazendo movimentar essa engrenagem toda da extrema-direita? Ele não é o único, tá? Eu quero lembrar que todo esse movimento começou foi com o Viktor Orbán, na Hungria, né? Tá? Então tem mais histórias aqui além do Trump. O Trump navegou nessa onda, tanto no primeiro mandato quanto no segundo, e nós sabemos disso. A primeira coisa que ele fez no primeiro mandato foi cortar o financiamento e os recursos de toda aquele apoio que as mulheres tinham para a contracepção, por exemplo. Uhum. A paternidade, a maternidade, a família responsável pelo número de filhos que gostaria de ter. Foi a primeira coisa que ele fez, ou seja, ele já veio com uma proposta flutuando nessa onda de reversão dos direitos das mulheres. Às vezes eu fico pensando,
vai ser uma coisa muito triste mesmo, para alguns homens, não para todos. Se mulheres e homens dividirem as tarefas domésticas, se mulheres e homens dividirem o cuidado das crianças, e é isso que muitos não querem. Porque o que tu vê de uma mulher que trabalha, porque, gente, eu costumo dizer para minhas alunas: "Olha, gente, desculpa, mas o homem provedor, que alguma menina esteja pensando que vai conseguir, eles estão se tornando cada vez mais raros, cada vez mais ricos e mais raros. Os homens que vocês vão namorar, eles não vão dar conta dos gastos de uma família, de uma casa, de filhos. Vocês vão ter que trabalhar. Agora, não é justo que você venha depois das 18 horas cansada para casa, ainda tenha que lavar roupa, limpar a casa, cuidar das crianças, ver as tarefas, botar para dormir, arrumar o almoço. Enfim, gente, ou a gente vai ter melhores equipamentos familiares, como creches de dia inteiro, escolas de dia inteiro, mais saúde, mais condições de educação, uma educação acolhedora, que preste atenção nas diferenças, e uma divisão do trabalho, e não o homem ajudar, e sim dividir tarefas. Se não for assim, gente, se for só o homem que trabalha, vai ficar tudo na miséria, gente. Não vão ter condições, não existe essa possibilidade. Então, já existe essa coisa das mulheres estarem trabalhando junto. O que não existe é a divisão das tarefas, elas continuam sobrecarregadas e cansadíssimas. É tudo quanto é lugar? Não, não é. Vários lugares os homens estão dividindo as tarefas. Mas para muitos, eles são maravilhosos porque estão ajudando. Não, não estão maravilhosos. Eles estão dividindo tarefas que são deles também, a casa, os filhos, todo o conforto que pode ter uma casa. Agora, que é muito mais confortável chegar do trabalho, se jogar no sofá e assistir uma partida de futebol porque ele está cansado, também acho. Agora, para isso, ele teria que ter uma esposa dedicada a ser mãe, esposa e dona de casa. Mas quando a gente pensa, né, nesses discursos da extrema direita, principalmente contra, né, os direitos das mulheres, discursos até muito de ódio contra as mulheres, tem também uma questão que a gente não pode perder de vista, que a gente vive hoje na economia da atenção. Então, quanto mais radical, mais extremista é o seu discurso, e quanto mais ele vai ficando extremista, mais você vai ganhando espaço, né? Dentro de redes sociais, de debates. Queria que a senhora comentasse um pouquinho esse aspecto. Esse discurso, ele ajuda muito os empresários, porque se o Estado não precisar de dinheiro para oferecer equipamentos para as famílias, não vai precisar de tantos impostos e eles vão ter a possibilidade de redução de impostos, que é o que os governos de direita estão prometendo, gente. E aí toda a nossa sociedade vai trabalhar enlouquecidamente para enriquecer uma meia dúzia, que não quer pagar imposto, que não quer que o restante da população viva ao menos com dignidade. Porque é isso que está acontecendo. Esses caras, esses influencers de ódio e de extrema direita, com certeza são apoiadíssimos por quem é rico. Ele está dizendo ao Estado para parar de ter Bolsa Família, escola em tempo integral, sei lá, saúde com facilidade, creche. É isso que eles estão fazendo. Que o Estado não gaste mais com isso. Com casas. Aliás, no Brasil, as mulheres solteiras, ou mesmo quando não tem casamento, assim, que têm filhos, elas têm direito à casa e é no nome delas. E isso é uma coisa muito importante, isso é uma política fantástica, porque pelo menos as crianças não ficam desprotegidas em caso de separação, no caso, não é?
Não quer dizer que não existam mais mulheres, mulheres terríveis, que matam crianças ou qualquer coisa assim, mas é muito raro. É, a estatística, o número de mulheres que faz isso é mínima. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, sim, um movimento também de esvaziar o Estado. Aliás, esses dias eu vi um sujeito dizendo isso. Explicitamente ele disse. Ele disse explicitamente o seguinte: o que a gente precisa é reforçar a família, porque a família cuida. Se um ficou doente, a família cuida. Se um não sabe, crianças que nascem com deficiência, por exemplo, deficiência mental, ou qualquer deficiência, a família cuida. Quando você fala de família, de quem você está falando? Das Mulheres. mulheres. Então, o Estado suprir com apoio para crianças com deficiência, ou deficiência mental, ou qualquer tipo de deficiência, que é um apoio fortíssimo para as mulheres. A mesma coisa, quem fica doente, os idosos, as idosas, quem cuida disso? Mulheres. Aí querem que o Estado não faça isso, querem diminuir o recurso do Estado. Ah, porque roubam. Então vamos encontrar jeito de não roubar. Aliás, os estados são cheios, as burocracias são cheias de entraves e de coisas. É claro que sempre conseguem dar um jeito. Mas vamos encontrar mecanismos. Já foi bem pior, já houve uma época que ninguém prestava conta de nada. Já houve épocas em que o recurso público não era alvo de fiscalização como é hoje. Então vamos aperfeiçoar isso, mas não parar, porque vai sobrar para as mulheres. Ou seja, esse discurso muito tradicionalista, que volta a um passado idealizado, ele também vai muito bem com o neoliberalismo, né? Eles se Com complementam. certeza. O neoliberalismo nunca foi separado da moralidade. A burguesia era moral. Qual era a diferença que eles se colocavam em relação à nobreza? Que eles tinham uma família modelo, a família que se espelhava na família cristã, a família, como é que eles chamavam? A família Sagrada sagrada. Família. A Sagrada Família. Eles se espelhavam. Eles diziam que a nobreza era tudo corrupta, casavam entre si, eram terríveis, e eram mesmo. E viviam de uma maneira completamente amoral. Que quem era a moralidade era a burguesia. Claro, escondiam, né? Mas a aparência era sempre de muita moralidade. Só para lembrar. Então, nunca que o liberalismo foi separado da moralidade. Esse neoliberalismo está vindo junto com essa ideia de moralidade. E moralidade, leia-se, mulheres em casa, sendo esposas, mães, dona de casa, obedecendo ao marido, seja ele quem for, aguentando pancada, aguentando injúria, aguentando tudo. Tudo pelo bem da Sagrada Família. Inclusive, o próprio Bolsonaro, ele se elegeu em 2018, se dizendo um liberal conservador, né? É claro. Mas é isso mesmo. Aliás, já tem muita bibliografia sobre isso. A Wendy Brown tem um trabalho muito legal mostrando esta tradição do liberalismo, que agora é neo, com a moralidade, sabe? E não é de hoje, ela é antiga, esse juntar-se. Porque é uma alternativa. Como é que você vai conquistar os homens? Como é que você vai conquistar o voto dos homens? Garantindo para eles que as mulheres estarão disponíveis para casar com eles e aguentar tudo. Isso aí. Os pais deles viveram assim, alguns não, mas os avós, sim, tiveram uma mulher disponível, mesmo as pobres. Poucas foram as que, não as pobres mesmo, mas a classe média baixa também tinha esse sonho. E você não vai me perguntar sobre mulheres conservadoras, não? Pode falar, por favor. O que são essas mulheres que também defendem coisas como mulheres não deveriam votar? Pois é. Primeiro,
não é a primeira vez que mulheres usam a doutrina conservadora para fazer uma subida nas carreiras e na sua vida pessoal. Porque pensa, tem coisa mais eficiente do que uma mulher dizendo que lugar de mulher é ao lado do marido, que Deus lhe deu, mantendo a família do jeito que ela puder manter, que ela é uma mulher ungida, porque ela aguenta tudo? Perante Deus ela aguenta tudo? Gente, na propaganda contra, os avanços e os direitos das mulheres, uma mulher é muito mais eficiente. Assim como nós sabemos o quanto é eficiente homens que ajudam na luta pela defesa das mulheres. O inverso também é verdadeiro. Agora, o que acontece com elas depois? A gente tem algumas histórias. Nos Estados Unidos, o Ronald Reagan foi eleito com uma proposta altamente conservadora. Havia uma lei para tornar iguais os salários das mulheres e dos homens. E um grupo de mulheres, que inclusive virou depois uma série numa dessas plataformas, um grupo de mulheres saiu à luta para dizer que pagar igual homens e mulheres ia acabar com a família, ia crescer o número de abortos, ia aumentar o número de homossexuais e assim por diante, o mundo ia cair no lodo imoral. E elas conseguiram barrar a discussão da lei e a aprovação da lei. E o Reagan foi eleito. E sabe o que ele fez com a líder deles? Delas, no caso? Deve ter jogado para Mandou escanteio. ela para casa, como ela dizia que todas as mulheres tinham que ir. É isso que acontece com as mulheres que vão para o lado da direita, mas acontece também com várias mulheres que lutam dentro da esquerda. Não pense que esse machismo é só de direita. Eu diria que ele é muito mais de direita do que de esquerda, mas tem muito esquerdomacho pousando por aí. Pois é. Professora, o nosso tempo está acabando, a gente tem 2 minutinhos. Queria só que a senhora respondesse uma última pergunta. O quanto a gente deve levar a sério essa ameaça ao voto feminino? Está realmente em risco ou não? O risco seria através da religião. Eu acho que é a coisa mais eficiente que existe. Como você vai retirar direitos? Através da religião. Se eles conseguirem, de fato, convencer a maioria das pessoas de que o voto das mulheres é uma coisa imoral perante a Deus, que isso destrói a família sagrada, convencer as pessoas disso, a gente perde o direito ao voto, assim como perde outros direitos, sim. A religião é muito potente. Claro, a religião só tem potência quando consegue convencer as pessoas, certo? Mas, com o recurso que essa gente tem, eu não tenho certeza se eles não conseguem, viu? Mas é Precisamos ficar preciso atentas, então. engajamentos. Não basta o Estado dizer assim: "Ah, de agora em diante mulher não vota mais, vamos baixar aqui". Não dá para fazer isso, mas a religião faz. Professora, super obrigada por esse papo. Gostaria de tratar de temas mais, né, alegres, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Mas eu quero lembrar que a gente não vai parar de ir para a rua e brigar e um monte, né. Inclusive convencer as mulheres que são engajadas na religião, que não é bem assim, Isso aí. né. Obrigada, professora. Até a próxima. Até a próxima. Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.